Por isso Jesus, Deus lá, por seus filhos, vai dizer: filho meu, dá-me teu coração. Eu dei a minha vida por você. E eu dei a vida no seu espírito. Agora você dá no seu coração. Seus afetos, sua vontade, sua mente. Dá para mim. Para que eu possa transformá-lo no coração de Cristo. Na vontade de Cristo, afetos de Cristo. A mente de Cristo. Isso, amados irmãos, existe em nós uma semente ainda grande, chama-se independência. Eu não quero depender de Deus. Eu não quero ver Deus, afinal eu não quero ver Deus. Eu tracei a minha vida. Eu vou fazer isso, vou viver pessoalmente, conjugalmente, família, igreja, assim. Eu traço a minha vida. E Deus vai se adaptando à minha vida. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Afastar de Deus. Abandonar Deus. A apostasia começa se afastando de Deus. O profeta de Deus é dotado de santa ousadia para condenar o pecado. Ele nunca encobre, mas também tem a ousadia para dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não encobre o pecado. Pecado é pecado. Mas também, se confessar o vosso pecado, é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Filhinhos, isso escrevi para que não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado. Mas preste atenção. Se você começa a usar muito advogado, alguma coisa errada. A Bíblia diz: aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Ninguém pode dizer assim: eu não peco, senão você está mentindo, está tornando Deus mentiroso. Mas preste atenção. Viver na prática do pecado, você tem que analisar a sua vida. Amados irmãos, o verdadeiro profeta chama o povo ao arrependimento, a volta, quebrantamento. Porque nós estamos falando da casa de Deus, que é a habitação de Deus, é a realização de Deus, é a glória de Deus, a sua igreja. Nós não estamos brincando. Perde a vida, mas não perde e vende a verdade. Perde tudo. Como Jeremias perdeu, entre aspas. Perdeu a esposa, perdeu até a própria vida. Quantas vezes foi lá jogar na masmorra ele? Aquele homem lamenta, ele chora, por causa da sua própria vida e a vida do povo de Deus. Amados irmãos, não pense que Deus não está vendo tudo isso. A porta está aberta. Deus está convidando para voltar. Deus está convidando para arrepender. Mas se o povo de Deus não se arrepende, Deus vai fazer o quê? Deus vai permitir o tratamento dele. Como é que Deus tratou a idolatria do povo de Deus? Vou mandar para a Babilônia, que é o centro da idolatria. Então Deus permite. Deus usa o ímpio, Deus usa as circunstâncias. Você está entendendo? E o povo de Deus ainda não está enxergando. Porque nós temos um governo assim, então vai fechar a igreja. Você não está enxergando nada. A igreja não viu ainda que é perseguição, mas vai ver. Porque Deus vai purificar a sua igreja. E você purifica o ouro pelo fogo. O fogo da perseguição. Amados irmãos, abomina o pecado. Mas não fecha a porta para o pecador. Não fecha o caminho da graça, do retorno, do arrependimento, da confissão do pecado. Não fecha a porta.
Oséias diz assim, 14, volta, meu povo. Vê onde que você caiu. Estava você, irmãzinha, irmãozinho, que estava ouvindo aí. Você caiu. Volta. Volta. Você desviou. Você se afastou. Você está abandonando. Mas Deus não está abandonando você. As portas estão abertas. Volta. Volta para o Senhor. Ah, mas irmãos, a esperança para a igreja. E a única esperança para a igreja é o próprio Deus da esperança, em Cristo Jesus. Vamos lá para Lamentações de Jeremias, irmãos. Algumas coisas. Nós sabemos que Jeremias entrou numa crise. Ele entrou numa crise depressiva que ele pediu que Deus tirasse a vida dele. Porque como é que vai? Ele viu o povo fazendo tudo o contrário, a grande maioria fazendo tudo o contrário do que Deus quer, vendo o povo no caminho errado, fazendo coisa errada, conduta errada, e ainda achando que está certo. Porque não ouve a Deus, ouve a quem? O falso, ouve até o mundo, e copia o modelo do mundo. Mas, irmãos, o modelo para a minha vida pessoal, conjugal, familiar, na Assembleia é Cristo. Aqui está na palavra de Deus. Qualquer outro modelo é mundano. Não serve. Deus não faz mistura, irmão. Presta atenção. Quando Esdras começou a edificar a casa, Zorobabel, a verdade foi Zorobabel e Josué. Aí vieram aqueles ímpios de fora e falaram, não, nós vamos ajudar você. Ele falou, não, aqui não. Aqui a gente não mistura. Infelizmente o povo de Deus está misturando, está aceitando o chumbinho num bolo maravilhoso, fofinho, extremamente gostoso. Vai com um chumbinho lá dentro. Presta atenção, amados irmãos. Não tem outra coisa. Ele clama, e você vai ver 4 como. Jeremias, diante de tantas coisas, como, Senhor? Como, Senhor? Como que está acontecendo tudo isso? Como? E Deus vai dizer, a impiedade, o pecado, a idolatria, a prostituição religiosa, a prostituição espiritual. Vocês me deixaram. Quantas vezes Jeremias está dizendo, vocês me deixaram, vocês não me ouviram, vocês não quiseram me ouvir. Os profetas estão dizendo assim, Deus disse, Deus falando assim, eu não disse nada. O falso vai dizer, eu sonhei, Deus vai dizer, não deixe esse sonho para você. Já ouvi isso. Está entendendo? Está dizendo a minha palavra, meus irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem poder para separar juntas e medulas, alma e espírito, e discernir as intenções dos nossos corações. É a palavra de Deus, poderosa, maravilhosa. E eles vão dizer, eles pegam a palavra de Deus e dizem assim, o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Ele vai dizer aqui, meus irmãos, que tem a palha com trigo. O trigo nutre, gera vida. E a palha não presta para nada. Vai tocar fogo. Ele fala assim, os quais cuidem fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, e assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade.
Quantos irmãozinhos estão nessa? Eu sonhei. Alguém disse. E olha o que ele vai dizer aqui. Isso é para o Jeremias 23. Ele vai dizer aqui. Não é minha palavra fogo? Purifica. Purifica. Ele vai continuar dizendo. Diz o Senhor, não é minha palavra fogo, diz o Senhor. E martelo? Que tem a palha com trigo. A minha palavra é trigo. A minha palavra é fogo, ela purifica. A minha palavra é como um martelo, ela quebra. Ela quebranta. Esmiuça. E ele diz assim, eis que eu sou contra esses. Se você ler aí 3 vezes, Deus dizendo, eu sou contra. E quantos irmãozinhos são a favor? Quantos? Conversando com outro irmão, eu disse para ele, eu não estou dizendo que essa assembleia é perfeita. Para começar, quem está na frente não é. Eu perguntei para ele, irmão, quanto tempo gasta lá na reunião de vocês? 2 horas. Quanto tempo com a palavra? 20 a 30 minutos. Está vendo, irmãos? Como Satanás, ele sabe mexer. Ele sabe mexer. Mas, olhando essa circunstância toda, irmãos, você sabe o que aconteceu? O altar. Levaram o altar. Os utensílios levaram para a Babilônia. O santuário, a casa de Deus, destruiu. E o muro destruiu. Você não acha que é tempo de restauração? Se Deus permitir, no acampamento, nós vamos falar sobre isso. Tempo de restauração. A denominação está acima de Cristo. O que os homens creem está acima de Cristo. A sua própria igreja está acima de Cristo. E onde que está Cristo? Onde que está a glória de Deus? O problema do sacerdote somos nós. Não foi assim com o profeta Eli e seus filhos? Transformar a casa de Deus numa prostituição. Barganha. Os filisteus foram lá e roubaram a arca. A arca levava a glória de Deus. E o neto de Eli foi chamado de Icabod, o Icabote. A glória de Deus se foi. Amados irmãos, Deus vai usar Ana para vir Samuel, para começar a restaurar a glória de Deus, porque começa na sua palavra. Samuel é um profeta. E ele fez uma escola de profetas. E Deus, depois Deus vai chamar Davi. E Deus vai chamar Salomão. E o templo é construído novamente. O que aconteceu? A glória de Deus encheu o lugar. Traga uma arca. Traga uma arca. A arca fala de Cristo. Amados irmãos, o altar roubaram, o santuário derrubado e o muro caído. Desolação. Desolação. Quando Jesus, o Espírito Santo, olha para a Odisseia, desolação. Vocês dizem que são quentes, vocês não são quentes nem frios. Oxalá se fosse quente ou frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Vocês dizem que são ricos bastante e não precisam de nada. E eu digo que vocês são pobres, cegos, miseráveis e nu.
eu aconselho que vocês comprem ouro refinado pelo fogo para que enriqueças, vestiduras brancas para vestir, não manifeste a nudeza sua. E colírio para ungir os seus olhos, para que você ganhe a visão celestial que vocês perderam. Eu amo minha igreja. Eis que estou à porta e bato. Eu disciplino a todos quanto eu amo. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele comigo. Coração fechado. Está entulhado de religião, denominação. Irmãos, aí você pega Jeremias numa crise, ele vai escrever Lamentações de Jeremias. Em Lamentações de Jeremias vai dizer como. E chega uma hora que Jeremias fica angustiado por causa de Deus. Enquanto ele está nessa, capítulo 3, é para nós a esperança. Ele diz assim: lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, e do meu cinto, e do veneno. O céu começa a abrir, e Jeremias começa a ganhar visão celestial. A igreja celestial. Amados irmãos, se há uma entidade neste mundo que jamais vai ser vencida, é a igreja de Cristo. Amém. Porque ela é a esposa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca a igreja acabou. Nunca. Porque a igreja somos nós. Somos templo do Espírito Santo. Pode esvaziar tudo. Ele vai dizer: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Você está vendo, irmãos? Eu edificarei a minha igreja, e as portas da morte ali não prevalecerão contra ela. Nós temos que trazer a memória que dá esperança para nossas vidas, a vida da igreja. Lembrança, amados irmãos, é a serva da esperança. Já dizia o irmão em 1960. Lembrança é a serva da esperança. Porque quando a gente começa a lembrar de Deus, quantas vezes falam, lembra-te, lembra. Foi eu que fiz tudo aquilo. Fui eu que trouxe vocês até aqui. Com todos os problemas, dificuldades. Eu que tirei vocês do Egito. Eu que introduzi vocês em Canaã. Sou eu. E com todas as coisas, dificuldades, sempre eu estive com o meu povo, disciplinando, julgando, encorajando, libertando, pedindo para se arrepender e voltar. E aqui muda a história, irmãos. Ele vai dizer assim: a nossa miséria jamais excederá a misericórdia de Cristo. Nunca. A nossa miséria jamais excederá a misericórdia de Cristo por nós. Terry Tambon, aquela irmã preciosa, liberta da cativeiro lá de Hitler, ela dizia assim: não existe poço tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. A esperança para mim é a esperança da igreja. E olha o que ele diz aqui: minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Ainda ele está olhando para onde? Para a igreja, para si mesmo. E aqui ele muda a história. Quero é vontade. É vontade. Quero trazer a memória, a lembrança, o que me pode dar esperança. O que nos pode dar esperança, amados irmãos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Muda o foco. Muda o foco.
fonte da nossa esperança, amados irmãos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É por causa do amor de Deus. Sempre há misericórdia. Miqueias vai dizer assim: olha, não há Deus como nosso Deus, que tem prazer na misericórdia. Ele pega todos os nossos pecados e joga no fundo do mar. E a outra irmãzinha preciosa diz assim: Deus coloca uma placa, é proibido pescar. Quantos irmãos que estão ainda encarcerados com o pecado passado, porque Satanás fica acusando. Mas irmãos, Deus não se lembra mais. O sangue de Jesus me perdoou, purificou de todo pecado. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias têm fim? Não. O último fôlego de vida. O irmão de Cláudio está nos últimos fôlegos de vida. Ele sempre foi rebelde à palavra de Deus, mas ele tem ouvido a palavra de Deus. No último fôlego de vida, Jesus, filho da vida, tem compaixão de mim, a misericórdia está estendida. Irmãos, não feche a porta da misericórdia para a sua vida e a vida do seu irmão, sua irmã, seja quem for. Renovam a cada manhã, é inesgotável. Ele diz assim: grande a sua fidelidade. Meus irmãos, a igreja de Cristo é como a sarça ardente. Pode queimar, mas nunca será destruída. Pode ser purificada, mas nunca será destruída. Ela vai estar lá. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. Salmo 46, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Eu estou no controle. Aquiete. Bom é o homem para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Você suporta o jugo da sua mocidade se você estiver no jugo de Jesus. E aprendendo dele, que é manso e humilde do coração, e tereis descanso para vossas almas. Mas irmãos, do que se queixa o homem? Aí Jeremias vai dizer: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Esquadrinhemos nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. E aqui está o coração. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos, fomos rebeldes, e tu não nos perdoas. Por que Deus não perdoou? Porque não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Mas Deus, amados irmãos, continua amando o seu povo, a sua igreja. E Ele vai levar a cabo a sua igreja. Não precisa ler. Isaías 42 diz assim: eu não sou Jesus o servo, o escolhido, o amado do Senhor. Ele diz assim: não esmagará a cana quebrada. Ele não vai esmagar o ferido. Nem não esmagará a cana quebrada, e não apagará a torcida que fumega, em verdade cumprirá a sua justiça.
Esse apagará é tornar fraca a luz. É esse o Senhor. A cana está quebrada. Ele cura. Por isso que Jeremias vai dizer: Senhor, salva-me e eu serei salvo. Cura-me, Senhor, eu serei curado, porque o Senhor é meu louvor. Que Deus esteja visitando a mim e você, a igreja de Cristo, irmãos. E que possamos trazer à memória o que nos dá esperança. Amém.